Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira proferido no dia 17 de dezembro pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Talib Aziz, líder internacional e quinto sucessor do Messias prometido alaihi salatu wassalam. Neste sermão, Hazur continua a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, um dos Badri Sahabas e quem foi o primeiro Khalifa do Islã. Vejamos o resumo a seguir. Hazur Talib Aziz começou citando relatos de alguns escravos que eram duramente castigados pelos seus donos por serem muçulmanos e a quem Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu libertou. Certa vez, o pai de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu disse a ele que em vez de libertar pessoas fracas, ele deveria libertar pessoas de grande força para que elas pudessem protegê-lo. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, porém, respondeu dizendo que ele apenas desejava o prazer de Allah com suas ações. É contado que a respeito disso foram revelados alguns versículos do Sagrado Alcorão, em que se fala de quem testifica a verdade e de quem gasta no caminho de Deus, buscando purificação e o seu agrado. Outro escravo libertado era Hazrat Khubab radhiyallahu anhu. Uma vez uma pessoa viu que a pele de uma parte do seu corpo era muito dura e estranha e perguntou que tipo de doença de pele era aquela. Hazrat Khubab radhiyallahu anhu replicou dizendo que ele não tinha qualquer doença. Aquilo eram restícios dos castigos que sofria quando ainda era escravo. Seu dono o espancava, dizendo-lhe para renunciar à fé. Depois o deitava e arrastava por cima de pedras quentes no calor intenso. Essas torturas continuaram até Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu libertá-lo pagando uma grande quantia. Hazur Talib Aziz contou que Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu também chegou a começar sua viagem para a Abissínia, quando os muçulmanos resolveram ir para lá, conforme a orientação do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Contudo, quando estava em viagem, em Barqur-Rimad, no Iêmen, ele encontrou-se com Ibn Daghna, o líder da tribo Qarah, quem lhe garantiu proteção e lhe levou de volta a Meca, questionando os mequenses sobre como poderiam tirar de sua cidade uma pessoa tão nobre. Os de Meca aceitaram não persegui-lo, desde que ele não anunciasse o Islã publicamente. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu passou então a fazer suas orações e a recitação do Sagrado Alcorão no pátio de sua casa, onde havia construído uma mesquita. Ele orava e recitava com tamanho fervor que muitas crianças e pessoas passaram a tentar ouvi-lo de dentro da sua casa. Vendo que mesmo em sua casa ele estava influenciando as pessoas, os mequenses chamaram Ibn Daghna e pediram-lhe para que proibisse Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu de fazer essas adorações dessa maneira. Sob isso, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu devolveu a proteção a ele. Hazur Talib Aziz informou que continuaria a citar esses incidentes em sermões futuros e fez um apelo por orações para os Ahmadis do Afeganistão e do Paquistão nas seguintes palavras: Hoje eu gostaria de solicitar orações para os Ahmadis do Afeganistão. Eles estão passando por grandes sofrimentos, alguns já foram até presos. Mulheres e crianças estão apreensivas em suas casas. Os homens que estão fora, que ainda não foram presos, estão sem lar, pelo risco de acabarem presos também. Que Allah Todo-Poderoso crie facilidades para eles e tire-os dessa dificuldade. Além disso, também orem pelos Ahmadis do Paquistão. Ali também, de forma geral, a situação tende a estar sempre hostil. Em um lugar ou outro, vai acontecendo um caso ou outro em que as pessoas estão dando sofrimento aos Ahmadis. E, em geral, orem para que Deus permita ao mundo o reconhecimento do Messias prometido alaihi salatu wassalam e acabe com as maldades. E orem para que o mundo reconheça verdadeiramente o seu Criador. Hazur Talib Aziz terminou o sermão informando que faria a oração de funeral dos seguintes membros da comunidade: Senhor Al-Haj Abdurrahman de Gana, Senhor
Azeb Muhammad da Jordânia, Sr. Dean Muhammad do Canadá, Sr. Rafiq Ahmed, voluntário do escritório da Jalsa Salana, e Sra. Kanita Zafar, esposa do ex-presidente da Associação dos Estados Unidos.